Boa noite, irmãos. Aqui fala Elias Ramos, né? Aí no YouTube vocês vão ver o meu nome em minúsculo, Elias Ramos, porque tem muitos Elias Ramos no YouTube. Aí quando vocês buscarem eu pelo canal, você busca Elias Ramos. Hoje foi um dia meio difícil de manhã cedo, não pude gravar live de manhã. Estava vendo atrás de médico, resolver os problemas de consulta de médico da minha esposa. Mas graças a Deus deu para conciliar as coisas, ficar com a minha neta e ela ia ao médico. E eu ter que sair cedo para ir lá marcar e voltar e levar ela para o médico. Deu para tudo fazer isso. Mas aí, por causa desse transtorno, de manhã cedo eu não pude gravar a live. Mas estou gravando agora. Eu vou ler aqui em Timóteo, dando continuidade ao estudo da Bíblia. Em 1 Timóteo, que nos fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e Pai, da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Timóteo foi um dos cooperadores de Paulo. Né? Depois ele foi um dos bispos da igreja. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para administrar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Né? Versículo 4. Nem se ocupe com fábulas de genealogia sem fim, que antes promove discussões de que o serviço de Deus na fé. Ora, muito intento de presente administração, visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em longanimidade frívolas, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aí agora o 8. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo, tendo que em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores, rebelde, irreverente, pecadores, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida, impuros, sadonitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para todos quanto se opõem à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Aí agora pulando para o versículo, no mesmo capítulo, versículo 19, nos fala assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Até aqui. O versículo 7 e o versículo 19 estão interligados. Eu vou ler os dois para vocês entenderem. Desviando-se algumas pessoas, começando pelo 6. 6. Desviando-se algumas pessoas desta coisa, pretendendo-se em logacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aí ele nos aconselha. 19. Mantendo fé, boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Agora eu vou comentar. Hoje em dia, tem muita gente que traz um evangelho anátema. Eu já falei que anátema é maldito. Todo aquele que não tem a base cristã, que rejeita o que já foi posto, a base cristã de Cristo, cria-se em outro evangelho,
com outras bases, com um achismo, uns querendo modificar a Bíblia para poder, as escrituras, querendo modificar a escritura para poder situar-se no momento presente, para pôr na igreja alguns indivíduos que a Bíblia condena as atitudes, né? Não vou dizer o quê, porque não vai criar uma polêmica, querendo se enquadrar nos moldes mundanos do mundo, botando a igreja nos moldes mundanos do mundo. Aí a palavra do Senhor nos fala que não é nós que devemos, a igreja não deve se enquadrar nos moldes do mundo, e sim o mundo se enquadrar no molde da igreja. Ou seja, nós cristãos devemos se enquadrar dentro da palavra do Senhor. Não a Bíblia, a Escritura, se enquadrar no nosso modo de viver. Surgiu muitas autoridades eclesiásticas que se desviaram da fé. Está no meio de nós. Se processa dizendo que são servos de Deus. Às vezes tem igrejas grandes, cheias, mas para mantê-las cheias, eles pregam o mundismo. E dizendo que não vai para o inferno, dizendo que você praticar certas coisas, Deus vai perdoar. Deus perdoa, mas Deus é justo também. E se conformando com as coisas do mundo. E a Bíblia nos fala para não se conformar com as coisas do mundo. Mantendo a fé e a boa consciência, contra alguns sendo rejeitado. A boa consciência viera a naufragar na fé. Até no versículo 20, que eu não li, Paulo fala que existiu duas pessoas naquela época, que ele entregou a Satanás. Dentre este se encontra Emineu e Alexandre, as quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Tem muita gente blasfemando o nome santo do Senhor Jesus, às vezes por ignorância. Outros que têm doutorado de teologia, muito conhecimento, mas para manter as igrejas cheias, eles ignoram a fé, ignoram a sã doutrina e são amigos do mundo, e não amigo da fé, da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que nos finais do tempo, Jesus separará as ovelhas dos cabritos, à sua direita as ovelhas, os cabritos à sua esquerda. Ou seja, muitos vão dizer: Senhor, eu não expulsei demônio, eu não fiz milagre, eu não falei de ti, Aqueles que estavam à esquerda vão falar isso. E o Senhor vai dizer: apartai de mim, porque não vos conheço. Porque vocês estão destinados ao fogo eterno. Tá lá. E outros que estão à sua direita, o Senhor falará: eu estava nu e despido, vós visitaste, eu estava enfermo, vós visitaste, eu estava com necessidade, vós supriste. Aí eles vão me perguntar: mas quando vimos isso? Quando fizeste para um dos meus pequeninos. Então é isso aí. A mesma fala Jesus vai falar para um grupo e para o outro. O grupo à direita vai dizer: entra, é bendito do Senhor para o gozo eterno. E os das esquerdas, está lá em Apocalipse: afastai de mim, porque eu não vos conheço, está destinado ao fogo eterno com o diabo e seus anjos. Isso depois da vinda do Senhor, depois dos 1000 anos, que fala que o Senhor vai vir arrebatar sua igreja. Depois vai passar um período de tribulação com o anticristo aí, que está às portas também. E de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos. Depois virá o Senhor em sua glória e fará o reinado de 1000 anos sobre a terra. Isso está lá em Apocalipse, só ler em Apocalipse. Em outra ocasião eu vou ler para todos entender o Apocalipse, que é um livro de revelação. O Apocalipse é um livro que tem que ser mastigado, tem que ser igual o boi faz remoer, tem que ser remoído, tem que pegar outros textos da Bíblia para comparar
Ezequiel, Daniel, Isaías e assim por diante, porque para entender o Apocalipse. Porque o Apocalipse é um livro de revelação. E muitos, já que nas cartas paulinas, Timóteo, Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, traz o rendimento da fé, os Atos dos Apóstolos, o rendimento da fé. E as pessoas simplesmente, aqueles que são mestres da lei, que deviam ensinar a palavra como ela é, porque bem-aventurado aquele que ensina a verdade e não oculta ela, não transforma ela em mentira, são bem-aventurados. Muitas das vezes perseguido, muitas das vezes o mundo rejeita, mas pelo menos falou a verdade. Como aqui nesse canal a gente está falando a verdade para você. Não estamos desejando que ninguém vá para o inferno. O inferno é real. Jesus mesmo falou que o inferno é real. Essa geração está uma geração muito pervertida. A gente vemos gente fazendo jogos na internet para matar crianças, gente. E fazendo isso, vemos coisas abomináveis. E isso o anticristo ainda não está andando na terra. Hein? Não foi liberado ainda. Imagina quando a igreja subir. Quando o Espírito Santo for tirado da igreja, o sentimento de certo, errado, o sentimento de bondade foi tirado do meio da terra. Porque quem dá esse sentimento de bondade, do certo, errado, a consciência, que fala, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, vai ser um Deus me acuda. Aqueles que gostam de fazer a maldade, estão inclinados para fazer a maldade, o espírito do inimigo vai reinar na terra durante 7 anos, gente. E aí o que a gente vê aí, se fica com o coração apertado, vê essa maldade toda aí, vai ser corriqueiro. Corriqueiro. Se lembra, voltando lá para o Velho Testamento, que Deus, quando entrou o povo na terra de Canaã, terra prometida, tinha os Jabuseus, Amoreus e outras nações. Deus esperou que a iniquidade deles chegasse, transbordasse o copo da iniquidade para poder entrar o povo dele na terra prometida, onde Deus mandou extirpar, eliminar aquelas nações. Por quê? Eles faziam sacrifício de criança a Moloque, Moloque é um deus pagão, onde jogava as crianças vivas dentro de uns braços de uma estátua em chama para queimar a criança viva. Está escrito, isso é história. Aquele povo perdeu a sensibilidade do que é certo e errado. Os pais jogavam as crianças, faziam sacrifício para ganhar poder, ou fertilidade, ou qualquer outra coisa. Os reis faziam aquilo constantemente como um sacrifício habitual. Até no Peru a gente vê aquelas múmias de criança lá, que no YouTube passa, que sacrifício de criança, mas ali eles davam uma droga para adormecer, e a pessoa adormecia e envolvia com múmia e ficava lá. Mas lá em Canaã, na época do povo de Deus que entrou, eles jogavam Moloque. E esse Deus pagão até hoje atua aí, com outros nomes. Tem gente que faz sacrifício aí, humano, de crianças. Por que tantas crianças somem assim? Gente, quando o Espírito de Deus for tirado da terra, a iniquidade vai multiplicar a tal ponto que as pessoas não vão saber mais o que é certo ou errado. Deus está convidando a todos que estão ouvindo, não só eu, mas outros, né, a se converter a Ele, para quando Ele vier arrebatar a sua igreja, vocês possam estar juntos, não passar essa tribulação, que verá uma tribulação na terra. Hoje estamos vendo nações querendo combater com nações, isso vai acontecer, está escrito na palavra de Deus, vai acontecer, como sempre aconteceu, desde que mundo é mundo. Quando um império cai, o outro se levanta das cinzas.
E a gente está sabendo que o império está caindo aí. Não precisa dizer o nome, né? Está mudando as coisas. Tem muita gente que está desapercebido. Estamos vivendo momentos difíceis de tribulação. Ou seja, momentos de uma pré-tribulação. Ainda não é tribulação, uma pré-tribulação. E a palavra de Deus está falando. E tem muitos teólogos, desde ensinar a verdade que está escrito na palavra de Deus, desviam para que eles nem entrem nem deixem vocês entrar. São os fariseus da época atual. Os fariseus da época de Jesus, eles ensinavam o povo o erro, as tradições erráticas, que era contra a palavra de Deus. Muitas tradições que não estavam dentro da palavra de Deus, que desviavam o povo da fé. Hoje temos os fariseus de hoje, são os teólogos, os pastores, bispos, apóstolos, não digo todos, mas ensina o povo a errar. Ensina ninguém a ficar dependendo de Deus. Traz o mundismo, o mundo fora para dentro da igreja. Quanto que a igreja que devia ser levada ao mundo para salvar aqueles, os pecadores, se arrepender. Para buscar ao Senhor Jesus. Para ter compreensão dos seus feitos. Pedir misericórdia, se arrepender dos seus pecados. Há um mundo aí de iniquidade, tanto declaradas como escondidas, pessoas fazendo as coisas escondidas. Né? Sentimentos de raiva, ira, contenda, mágoa, sentimento de depressão, tudo isso não herda do céu, gente. Não pode herdar o céu. E a carne e o sangue também não herda do céu. Quando Jesus vier, vai levar o nosso espírito. A carne e o sangue vai ficar aí. Uns dizem que vai ser transformado o nosso corpo. Eu acredito nessa versão. Outros dizem que o corpo ficará e vai levar. São várias correntes de pensamento. Os mortos serão ressuscitados primeiro em novo corpo. Nós somos levados aos céus aquele que acredita fielmente em Deus, mas também que muda seu modo, seu caráter, nasça de novo, como Jesus nos manda. Não sejamos soberbos, não sejamos impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para todos os que se opõem a essa doutrina. Nem pecadores, ímpios, profanos, patricida, matricida, homicida, injusto. Não sejamos injustos, gente. Buscando sempre a palavra de Deus, a verdade, buscando conhecer o Senhor Jesus, o Espírito Santo, procurar conhecer a Deus mais e mais. O Espírito dele, buscar a orientação de Deus para a sua vida, porque você não pode crescer um pouquinho mais ou diminuir um pouquinho mais. Todos nós passamos os mesmos processos biológicos. Uns pintam cabelo, eu não pinto. Uns acham que são novos ainda, outros acham que são muitos novos e não vai chegar, não precisa se preocupar que tem muitos anos na frente. A gente vê uma gama de gente nova morrendo aí todo dia. A gama de gente velha morrendo todo dia, com muitas outras coisas, doença, ou acidente, ou aquilo que aconteceu lá em Blumenau, as criancinhas, que elas estão salvas, com certeza. Deus não é justo. Que Deus possa consolar os corações dos pais, dos parentes. Não estou usando aquilo para pregar. Não é disso. Eu sei que o sentimento de perda é muito grande. Mas eu quero que vocês entendam. Só Jesus salva. Não existe outro caminho. Não foi dado aos homens outro nome para ser salvo, para chegar a Deus. Só Jesus. Jesus, Yeshua, Jesus, qual o nome que você queira. Eu falo mais Jesus. Yeshua para aqueles que é mais entendido, né? Mas é a mesma coisa que Jesus. Que na hora de expulsar algum demônio, você não vai expulsar em nome de Yeshua, vai expulsar em nome de Jesus. Esse é certo. Então, olha só. Creia. E procurai a paz. Procurai conhecer o Evangelho.
A leitura do Evangelho traz iluminação ao nosso coração e à nossa mente. Procurar ler, que não entendeu, continue lendo, Deus vai dando esclarecimento. Porque só aquele que busca acha, que bate será aberto. Está escrito na palavra do Senhor. Se ficarmos alienados, buscando novela, programação, se divertir em praça, se divertir em bar, se divertir em coisas, em churrasco, em festinha, isso tudo é passageiro, isso não traz felicidade. Buscai ao Senhor, todas as demais coisas serão acrescentadas. Senhor Deus, Senhor Jesus e o Espírito Santo. Ele fará morada, ele virá, ele, o Pai e o Espírito Santo fará morada dentro de ti. Não procurai evangelho, isso, evangelho daquilo, evangelho daquilo. Procurai a fonte verdadeira, a única verdadeira. Se tiver um livro para ler, leia a palavra de Deus. Eu não lhes aconselho a ler outros livros. Eu leio uma porção. Mas eu aplico mais dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus. Porque quando você lê um texto, amanhã você vai ler o mesmo texto, você vai ter iluminação maior daquilo que você leu anteriormente. E cada vez mais Deus vai acrescentando. É algo graduativo. Muitos dizem que já leu a Bíblia várias vezes e não quer ler mais, só de vez em quando. Eu conheço um que fala isso. Mas isso já se tornou soberbo na fé. Porque até agora eu sou ainda um eterno aprendiz. E eu não sou o mais douto na palavra de Deus. Eu queria ler mais, praticar mais. Existe muita gente com maior conhecimento do que eu. Mas o conhecimento também, muito conhecimento que muito é dado, muito será requerido. O conhecimento também nos traz cativo a certas coisas. Quando você aprende alguma coisa, você sabe que fazer é diferente e errado. Então, eu deixo gradativamente o Espírito Santo falar no meu coração, me ensinar todo dia. Eu leio uma passagem, leio outra, deixo o Espírito de Deus trabalhar. A obra é dele, não é minha. Eu não vou converter ninguém, eu não vou fazer ninguém ser servo de Deus. Quem faz é o Espírito Santo. Eu não vou curar ninguém, quem cura é o Espírito Santo. É através da palavra de Deus, eu posso ministrar, Deus me usar para falar assim, vai lá, bota a mão em tal pessoa, ou então impõe a mão em cima e ministra a cura. E ele vai ser ministrado e vai ser curado. Mas não é eu. É o Espírito de Deus, é o poder de Deus. O homem só é um meio, um canal. Mas o poder é de Deus, a glória é de Deus. Ficai nessa paz, nessa dispensação. O Espírito Santo possa falar bem ao teu coração, melhor ao teu coração. Porque só Ele dá a cura, só Ele liberta, só Ele tira a depressão, só Ele te dá sentido a essa vida. Às vezes o céu está de bronze, mas se você ler a palavra de Deus, meditar, orar, buscar, o céu se torna azul claro, onde você pode ver os anjos e o Senhor. Mais uma vez, ficar nessa paz. Não esqueça de dar o joinha, assinar o canal, vai lá no sininho, bota todas as modificações. E se puder, compartilhe também, para outras pessoas ter acesso à informação. E o YouTube vê que esse vídeo é importante. Cai na paz, mais uma vez.